Muito bem-vindos, bom dia, ótima quinta-feira para todos vocês. Deixa eu arrumar aqui. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula, para mais um dia de crescimento, de evolução. Para você que está aqui no Instagram, curte, comenta, compartilha. Para você que está aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para o nosso início de quinta. Estamos no nosso 31º dia. Rapaz, que evolução, hein? Que evolução! E hoje nós vamos falar sobre você acreditar em você, sobre você se amar, se entender, se conhecer, entender que existe muito potencial aí dentro, existe muita capacidade. E quando você acredita, quando você confia em si, primeiramente em Deus, né? Mas quando você confia em você, confia nos seus sonhos, nos seus projetos, tem confiança e convicção que as suas atitudes também vão te levar para uma conquista maior, para uma conquista melhor, as coisas realmente vão acontecendo e vão sendo possíveis. Então bora lá, deixa eu chamar aqui algumas pessoas. Para você que tá aqui no Instagram, chama aí mais umas 5 pessoas para estarem com a gente. Para você que tá aqui no YouTube também, compartilha essa aula. E vamos nessa compressão. Ai, meu Deus. Peraí que o negócio desencaixou aqui. Vamos nessa compressão para o dia de hoje. Bora. Deixa eu encaminhar. E lá vamos. Nós. Enviado. Aqui. Então tá. 31º dia. Vamos falar sobre você acreditar em você. Olha como é forte isso, né? Por que você tem que acreditar em você? Porque como que você se dedica por algo... Bom dia, Neia. Se dedica por algo que você não acredita. Como que você vai ver possibilidades em algo ou alguém que você não acredite? Então, se você quer iniciar algo na sua vida, se você quer ter uma transformação, se você quer ter novos resultados, primeiro de tudo você precisa acreditar em você. É a base, é a parte primordial. Acreditar em você. Acreditar que é possível, acreditar que é pra você e que você também merece viver coisas incríveis e extraordinárias. Porque se você não acredita, por que é que você vai se mover? Compreende? Se você não tem fé, se você não tem um olhar positivo para sua própria capacidade, para o seu próprio potencial, como que você vai se mover para fazer algo diferente? Não tem como. Ninguém dedica a sua vida, ninguém emprega energia para algo que não acredita. Então, primeiro de tudo, é acreditar em você. Aí aqui, né, começa. Você pode qualquer coisa. Você pode tanto transformar a sua vida de uma forma positiva como de uma forma negativa. Você pode ter as melhores experiências como as piores experiências. Você pode acessar os melhores lugares como os piores lugares. Tudo depende do que você tem de visão sobre si mesmo e sobre o que você merece. Eu conheço muitas pessoas, né? E eu também já vivi isso. Pessoas que estavam em uma vida boa, em situações um pouco confortáveis, de alguma forma. Tinham tudo pra dar certo. Sabe aquelas pessoas que têm tudo pra dar certo? Mas a visão que elas têm sobre elas é tão ruim. A visão que elas têm sobre a vida delas é tão ruim. A visão que elas têm sobre a capacidade delas, sobre o que elas podem, sobre o que elas merecem é tão ruim que, inexplicavelmente, a vida delas vai descendo ladeira abaixo. Inexplicavelmente. Mas porque a visão que ela tem sobre si mesma está extremamente distorcida. E aí você vai lá e conhece pessoas que a vida assim está um caos. Um caos. Tudo que ela tem ao redor dela está tendo resultados negativos. Tudo que ela olha, tudo que ela mexe, tudo que ela encosta, tudo, parece que tudo tem o poder de trazer um resultado negativo. Mas aí essa pessoa começa a ter uma visão boa sobre si. Começa a ter uma visão positiva sobre o seu futuro. Começa a entender que ela pode mudar os resultados dela. Começa a ter mais autoconfiança, ter mais autocontrole.
Entender que pode mudar os seus resultados através da sua mentalidade, através das suas ações, através do que pensa, através do que comunica, através dos seus ambientes. E aí ela começa a ter uma movimentação diferente do que ela vinha tendo e tudo misteriosamente, magicamente, começa a ter resultados extraordinários, incríveis, inexplicáveis. É porque essa pessoa se tornou uma mágica? É porque essa pessoa é mais favorecida que as outras pessoas? Não. Mas é porque ela começou a acreditar em si. Ela começou a ter uma visão positiva, primeiro sobre si mesma, depois sobre o que quer alcançar, sobre as situações, e começou a se movimentar conforme a sua visão positiva. Então, tudo que você acredita ser, acredita merecer, acredita conseguir, é basicamente isso que você vai acessar. É basicamente isso que você vai se tornar. E o que é que você tem pensado sobre si mesma hoje? O que é que você tem visto sobre si mesma hoje? Sobre a sua vida? O que é que você tem manifestado, comunicado sobre si mesma? É exatamente isso que você vai acessar. É exatamente isso que você vai conquistar. Seja bom ou seja ruim. Se for ruim e você começar a ter uma visão diferente, uma visão positiva, você vai transformar todos os seus resultados. Se você já vive uma vida boa, mas você reclama, murmura, é ingrata, é briguenta, é rixosa, você vai colher resultados ruins. Então saiba que todos os resultados que você tem hoje, seja consciente ou inconscientemente, foi você que cultivou cada um deles. Foi você, com as suas forças ou com as suas fraquezas, com a sua inteligência ou com a sua falta de inteligência, que conseguiu plantar cada um desses resultados. Cada um deles. Foi você, com as suas mãos, com a sua boca, com os seus pensamentos, que plantou cada um deles. Lá em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, começa da seguinte forma, o versículo do dia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Existem fortalezas dentro de você, na sua vida, ao seu redor, que são espirituais. E você só vai conseguir derrubar cada uma dessas fortalezas quando você se fortalece em Deus. Quando você tem essa conexão espiritual muito como que eu vou explicar pra vocês? Muito afinada com Deus. Quando você começa a ter esse relacionamento diário, duradouro, intenso com Deus, você vai destruindo as fortalezas espirituais que vão se movendo na sua vida. Muitas vezes, sabe aquelas pessoas que vêm e nos fazem mal, nos machucam, falam mal, começam a disseminar problemas, começam a disseminar picuinhas, confrontos, afrontas. Sabe esse tipo de pessoa? Você olha pra ela, você vê uma pessoa física. Aí você tem vontade de o quê? Ir lá e quebrar a cara dela. Resolver isso de uma forma carnal. Mas aí se você olhar bem olhadinho, se você tiver uma visão um pouco mais aguçada sobre essa questão espiritual, se você tiver o seu relacionamento um pouco mais íntimo com Deus, a hora que você olhar para os olhos dessa pessoa, você vai ver que ali, o que está se manifestando na sua vida, não é necessariamente uma pessoa contra você. São fortalezas espirituais que estão se manifestando através da vida dessa pessoa para te atacar. E muitas vezes essa pessoa nem sabe. Mas porque ela vem dando legalidade para que coisas ruins se manifestem na vida dela. Para que coisas ruins usem para atingir pessoas ao seu redor, pessoas no seu ambiente, e ela nem sabe que está sendo usada para isso. Então, quando você tem um olhar mais sensível, você começa a perceber que nem tudo que acontece de ruim na sua vida são literalmente pessoas que plantam contra você, mas são fortalezas espirituais. E quando você tem esse olhar mais sensível, você entende que as suas armas mais poderosas
não estão na força do seu braço, muito menos em algo de recurso externo para que você ataque outras pessoas, mas está justamente na sua conexão com Deus, no seu relacionamento com Deus, no fortalecimento da sua identidade, em quem você verdadeiramente é. E aqui continua: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta, contra ali o conhecimento de Deus, tudo que tenta te tirar da presença de Deus, dos princípios de Deus, dos valores de Deus, você tem que estar atenta o tempo todo. Porque a todo momento o diabo vai mandar coisas para te confundir. Vamos lembrando aqui, tá? Que nós estamos falando em questão de fé, nós estamos falando em questões espirituais, para ativar a sua fé, para que você entenda, que existe algo além disso que é palpável, disso que nós conseguimos encostar. Porém, nem tudo você precisa espiritualizar, tudo bem? A maioria das coisas, existe ali a sua parte espiritual, mas também existe a sua parte de você, como uma pessoa humana, ter ações e não só espiritualizar as coisas, mas também entender que existe a parte humana de cada situação para resolver ou para tornar o problema ainda maior, entendeu? Então aqui nós estamos falando agora, neste momento, da parte espiritual. Então quando você tem esse relacionamento mais íntimo com Deus, tem essa conexão mais afinada ali com Deus, mais afiadinha ali, mais, lembra do walk talk que nós falamos ontem? Quando você tem essa conexão mais limpa, essa comunicação direta com Deus, você vai destruindo toda a altivez e todo o conselho que te afaste do caminho, que te afaste da presença e que tente distorcer o que são os princípios e os valores de Deus para sua vida. E aí o que acontece? Quando você começa a entender sobre isso, você começa a deixar os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua comunicação cativa a Deus. Nós falamos essa questão de cativo porque é literalmente como se você estivesse preso em Deus. Só que a prisão em Deus, em Jesus Cristo, nos torna livres. Lembra aquele negócio? O fardo de Deus é leve. É justamente estando presos a Cristo que nós temos a verdadeira liberdade. Nós levamos o nosso pensamento cativo a Ele, porque Ele está aqui o tempo todo. A todo tempo nós ficamos pensando: será que o meu mestre faria isso? Será que ele se comportaria dessa forma? O que eu posso fazer para estar cada vez mais parecida com Cristo? Sempre lembrando, respeitando a magnitude dele. Respeitando, mas sempre buscando sermos o mais parecido com Cristo possível, porque Cristo veio na forma humana justamente para nos mostrar que tem como nós buscarmos a santidade ainda em vida, ainda na forma carnal. Então, quando nós vamos destruindo, esses conselhos, essa arrogância, essa prepotência humana que tenta nos afastar da glória de Deus, que tenta nos afastar da presença de Deus, nos tirar esse direito de filhas e filhos, herdeiros, que temos direito ao trono e começamos a levar a nossa mente cativa a Cristo, é quando nós conseguimos vencer tudo aquilo que se levanta contra nós, contra a nossa identidade. Nós conseguimos ter armas espirituais para vencer tudo aquilo que se levanta para nos tirar da presença. E aqui continua: tenha os mesmos pensamentos de Deus, e aquilo que estiver no seu coração poderá ser atraído pela fé. Do que você tem alimentado o seu coração? O que está no seu coração? Sinceramente, o que está aí dentro? Do que você tem preenchido ele? Nenhum espaço fica vazio na sua vida. Nenhum espaço. Se o seu coração está preenchido de situações dolorosas, distorcidas, pecaminosas, mundanas, é isso que você se torna. É isso que você vai viver. Você não vai viver nada diferente, você não vai viver nada além, porque é disso que está preenchido o seu coração.
Porém, se você busca preencher o seu coração com gratidão, com fonte de vida, que é Deus, com as coisas celestiais, com amor a Cristo, o mal não consegue entrar. O mal não consegue predominar na sua vida. Porque a hora que ele chega, já tem algo ocupando o espaço no seu coração. Então, se estiver vazio, vai vir algo ruim e vai se instalar. Por quê? Porque está vazio. Nenhum espaço fica vazio. E se hoje tem algo em você que você vê que está distorcido, que você sente que não está como deveria estar, do jeito que você gostaria que estivesse, comece a buscar formas de se preencher da forma correta. Comece a buscar ferramentas. Comece a buscar o relacionamento com Deus, a sua identidade em Cristo, para que você preencha o seu coração da forma correta. Porque tudo que estiver no seu coração poderá ser atraído por você. E o que você atrai é o que você se torna. Aprenda isso. O que está na sua mente é o que será atraído por você e o que você se tornará. Eu sei que você está focado nesta leitura, mas talvez ao fechar este livro e sair para sua rotina sem dinheiro e rodeado por problemas, esses ensinamentos ficarão distantes, porque a sua mente consegue derrubar todas as verdades de Deus, fazendo com que você profetize palavras de morte baseado na sua realidade. Tolo fala do que vê, sábio fala do que quer viver. Só o tolo sai por aí arrotando, né, e falando, e manifestando, e propagando aquilo que vê, aquilo que presencia. O sábio, ele sempre vai falar do que ele quer viver, da visão positiva dele, do que ele espera alcançar, do que ele sabe que é possível acessar em Deus, viver com Deus. Então ele não é confundido de uma forma tão fácil, igual a maioria das pessoas vem sendo confundidas. Não quer dizer que nós, que caminhamos com Cristo, não vamos ter um momento, né, de confusão, de engano na nossa vida. Pelo contrário, nós vamos ter. Porém, quanto mais você busca essa conexão, menos você corre esse risco. Porém, quanto mais você busca essa conexão, mais o diabo, né, vai tendo um olhar. Essa menina aí, ela tá, né, sendo diferente. Ela tá buscando demais esse negócio aí. Eu sempre falo pras minhas mentoradas, né? Quanto mais preciosa você se torna pra Deus, mais importante você também se torna pro diabo. Porque você começa a causar estragos pro que ele quer construir, pro legado que ele quer deixar. Só que aí o que acontece? Ai, nossa, porque eu tenho medo das coisas do mal. Ai, não, porque eu não vou fazer, porque eu tenho medo, porque isso, porque aquilo. Enquanto você tiver medo do diabo, ele vai estar sambando na sua cara. Ele vai estar vindo e fazendo a festa com você, porque a arma dele é espiritual. Enquanto você não se munir, né, de todo esse arsenal espiritual, o diabo sempre vai te assustar. Porém, pessoas que têm identidade muito bem fortalecida, ou até mesmo que estão começando ali, mas já entenderam esse valor, já entenderam quem são e qual é o poder que elas têm, o diabo toma muito cuidado ao chegar perto dessas pessoas. Porque você vai reconhecer ele, você vai entender quando é ele que está vindo para tentar te destruir, para tentar te derrubar, e você vai usar todo o seu poder, a sua capacidade, a sua identidade, a sua força para destruir ele, apenas com o poder da sua palavra. Apenas com o poder da sua mente. É forte isso, né? Mas saiba, é forte, é poderoso e é pra você. Existe em você. E quando você não tem clareza de quem é do que quer viver, todas as situações que estão te rodeando vão te confundindo, vão te derrubando, vão te deixando mal. Por quê? Quem aqui fica feliz com falta de dinheiro? Quem aqui fica feliz passando por dificuldades, tendo algum problema? É muito difícil você encontrar pessoas que fiquem felizes com isso, a não ser que elas sejam malucas. Mas quando você tem uma vida rendida a Deus, uma mente rendida a Cristo, você sabe que Deus está com você a todo momento. E é nesse momento, justamente, que Ele vai vir e operar o milagre que você tanto precisa.
É justamente nesse momento que ele vai vir e trabalhar em você, com você e através de você, tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que é de direito ao acesso para os filhos, para aqueles que buscam, para aqueles que têm relacionamento. Lá em Provérbios 18, 21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esse órgãozinho aqui, piquititinho, mas poderoso, peçonhento, se você não aprender a dominar, se você não aprender a controlar esse pequeno músculo, você vai destruindo a sua própria vida, você vai gerando morte para a sua vida sem perceber, porque é sutil, é muito sutil. Então, às vezes você fala coisas, né, que já está ali no seu vocabulário, já está ali ligado à cultura, né, de onde você cresceu, de tudo aquilo que você aprendeu, de tudo aquilo que você viveu, e sem perceber, você vai gerando maldições para sua vida, maldições para sua geração. Teve um período da minha vida ali que eu tive uma convivência, né, com uma mulher em específico, que toda vez que acontecia algo ruim, ela falava inferno. Sempre era essa palavra que vivia na boca dela. E, né, sempre lembrando a questão do poder da influência dos ambientes, nós convivemos ali durante algum tempo juntas. Eu não tinha pra onde ir, ela também não, né? Nós estávamos ali encarceradas, então eu não tinha opção de escolha. Aquela energia dela era tão forte e eu ainda estava tão enfraquecida, eu ainda não entendia quem eu era, qual era a minha identidade, não sabia nada do que eu sei hoje, eu estava assim em outro momento da minha vida, que aquilo começou a me pegar, de certa forma. Porque quando você solta um vocabulário desse, uma palavra dessa, parece que você está extravasando a sua raiva, parece que você está tirando de dentro de você uma toxina, porque essa palavra, ela é forte e ela atrai coisas fortes. Só que é um forte negativo. Existe a força de Deus, que é algo bom, que é algo positivo, e existe a força do mal, que é algo ruim e negativo. E aí, aquilo começou a me pegar. E eu, sem perceber como, quando, por quê, por onde, comecei a ter a mesma fala que ela. Gente, pensa um período da minha vida que já tava ruim, né? Já tava ruim. Que foi assim, ó, piorando drasticamente. E eu não sabia o porquê. E aí teve um dia, uma mulher que, né, mesmo ali no cárcere com a gente, ela era bem sábia. Ela olhou pra mim e ela disse assim: Jaque, não fica falando dessas coisas. Eu falei: mas o que tem, né? Não sei o que. Ai, é isso mesmo. E nananã, levando tudo na esportiva, tudo na brincadeira e tal. Porque na época a vida já era meio que uma festa mesmo, né? Dela bem assim: para e analisa. Porque ela acompanhava o nosso dia a dia ali, né? Nós morávamos juntas. Enfim, era um alojamento com várias mulheres. Nós morávamos, se eu não me engano, era 3, 6, 9, 12, em 24 mulheres. Não, deixa mais escrito. Nós estávamos ali numas 35 mulheres, mais ou menos. E ela bem assim, ó, para e analisa. Depois que você começou a adquirir esse vocabulário pra sua vida, como as situações foram piorando pra você? Aí eu parei, olhei bem pra ela, analisei. Falei: olha, eu não tinha parado pra pensar, mas eu vou analisar. E sentei na minha cama e fiquei pensando. Não conseguia lembrar quando nem por que eu comecei a falar isso, mas eu consegui lembrar que desde quando eu tinha nessa consciência que essa palavra começou a fazer parte do meu dia a dia, do meu vocabulário, as coisas na minha vida começaram a andar de ré, mas assim, ó, não andava, corria de ré. E aí eu, né, parei, analisei e tal, porque essa mulher que veio conversar comigo, muito sábia, muito inteligente, apesar do lugar, eu dei atenção pra ela e comecei a perceber. E comecei a mudar a minha fala, comecei a substituir aquilo, não falava mais e tal. E, gente, pasmem, tá? Foi incrível a transformação. Mesmo em meio a um ambiente ruim,
tudo poderia se tornar melhor ou pior. Eu estava caminhando, né? Eu estava manifestando, verbalizando coisas ruins. Então, o que é que eu podia esperar? Que as coisas piorassem ainda mais. E ali eu entendi o poder incrível, surreal da nossa língua. Eu posso gerar vida e eu posso gerar morte. Eu posso gerar bênçãos e eu posso gerar maldições para minha vida, para a vida dos meus filhos, para minha geração, através de tudo que eu manifesto através da minha boca. E aqui continua. O segredo é dominarmos nossos pensamentos e também a nossa língua. Mas também Deus nos deixou armas espirituais, que são a oração, a fé, o jejum e a palavra. Todas essas ferramentas devem ser usadas para destruir as fortalezas que destroem os sábios conselhos que estão armazenados na nossa mente. Outra ferramenta que Deus estabeleceu e faz com que a nossa vida siga em frente é o perdão. Mas só tem um coração perdoador quem não é altivo e arrogante. Tem muitas situações na sua vida que te fizeram, que te causaram, que te afetaram, te atingiram assim, significativamente e te machucaram. E muitas vezes você pensa, mas como que eu vou perdoar alguém? Como é que eu vou esquecer isso? Primeiro que o perdão não é esquecer, mas é quando você consegue lembrar daquilo sem se machucar, sem se ferir, sabe? Sem se autopunir por algo que aconteceu. Um exemplo, tá? Existem pessoas que são traídas por amigos, por cônjuge, diversas formas, existem diversos tipos de traição. E quando elas são traídas, gera ali uma mágoa, gera ali uma dor, um rancorzinho, sabe aquele rancinho que fica ali, né, ali dentro, mexendo com você, trabalhando em você, que você nunca libere essa pessoa? Não, mas essa pessoa não merece. Literalmente, pode ser que essa pessoa não mereça. Só que toda vez que você lembra de uma traição, seja ela qual for, você está revivendo aquele momento. Então, toda vez que você lembra dessa pessoa e fala, fulano fez tal coisa comigo, não vou perdoar, porque essa pessoa não merece, você está revivendo essa traição, você está revivendo essa situação. Então, essa pessoa talvez tenha feito isso com você 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Só que daí, durante longos e longos anos da sua vida, você vai lembrando dessa situação, você vai se colocando naquela mesma vivência, porque tudo que você pensa, você sente, você vê, você sente, você presencia novamente. E você não libera essa pessoa porque ela fez isso com você 1 ou algumas vezes, mas você vai fazendo isso com você mesma durante longos anos, um longo percurso da sua vida, quando essa pessoa nem está mais no seu meio. O perdão, gente, entenda, não é pro outro. O perdão é você tirar de dentro de você aquilo que te machucou, aquilo que te feriu, aquilo que te fez mal, ir lá, raspar a ferida, cuidar dela, tratar ela. E aí você começa até a olhar para a vida dessa pessoa com mais misericórdia. Eu conheço muita gente, né, que assim como eu, passou por abuso. E como é que você perdoa algo dessa forma? Como é que você vai ter a possibilidade de perdoar alguém que te fez isso? Que foi lá e te feriu no seu íntimo, sabe? Foi lá e de alguma forma, tirou a sua pureza. Como que você perdoa? Mas aí você entendendo que toda vez que você lembra de uma situação assim, mas que você está machucada, você vai lá e mexe nessa ferida, dói mais, é como se você estivesse passando por tudo aquilo novamente, você simplesmente começa a ter uma decisão diária de perdoar essa pessoa. E aí você para olhar para a vida dessa pessoa, sempre lembrando, não justifica, tá? Não justifica, não justifica. Erro é erro, não justifica. Mas aí você para analisar a vida dessa pessoa. Tô para dizer aqui para você que se não é 100%, é 95%. De quem faz é porque recebeu, é porque aprendeu. Não tratou, não perdoou e cria uma distorção dentro de si, cria uma psicopatia ali dentro, através das crenças, dos traumas, das dores, da violação.
E vai disseminando isso. Ah, então, mas eu não perdoo porque eu acho errado isso aí. Porque se a pessoa já passou, ela tem que entender como foi ruim pra ela. Tudo bem, tem pessoas que entendem. Por isso que eu não vou dizer pra você que é 100%. Mas 95% das pessoas que já passaram por abuso têm uma forte tendência. Quer dizer que elas vão fazer? Não. Mas existe uma forte tendência dela replicar isso em diversas formas. Porque o abuso não é só o físico. Não é só o, sexual. Existe abuso psicológico, emocional. Então, não é porque você fez um tipo de abuso que é só aquilo que vai contar como abuso. Mas aí, quando você passa por um abuso físico, você se torna uma pessoa amargurada, rancorosa, impiedosa. E sem perceber, você vai abusando mentalmente e emocionalmente das pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque você é uma pessoa tão machucada, tão ferida, que você sai ferindo outras pessoas. Então, existem vários tipos de abuso. E quando uma pessoa é abusada, ela abusa de outras pessoas de diversas formas. Quando uma pessoa ela é machucada, ela machuca outras pessoas de diversas formas. E eu tenho N histórias para poder contar aqui para vocês. Histórias de terceiros e a minha história. Eu tenho autoridade para dizer isso para você porque eu vivi isso. E sem perceber, eu estava abusando emocionalmente de outras pessoas por agressividade, intolerância. Era uma ditadora ali, tinha que ser do meu jeito. E sem perceber, eu estava transmitindo dores para outras pessoas porque eu não tinha perdoado, eu não tinha me curado. E aí decidi perdoar. Decidi que aquilo não ia mais fazer parte de mim. Quem é que colheu os benefícios? A pessoa que fez? Não. Porque a pessoa tá lá vivendo uma vida extremamente sofrida, medíocre. E hoje eu ainda consigo olhar e ter misericórdia. Falar, meu Deus, né? Que situação. Mas perdoei. Tirei de dentro de mim. Me libertei. Você perdoar é você tirar de dentro de si. De si. Aquilo que te dói, aquilo que te machuca. É você tratar as suas feridas que te fizeram. Você ir lá tirar um tempinho pra você, sabe? Se cuidar, se amar. Pegar essa ferida, raspar, mas assim, raspar, porque quando você vai lá mexer nessas nhacas que fazem com a gente, nessas coisas que nos machucaram, dói, mas vai doer a última vez. Só que o perdão é uma decisão diária, porque se eu quiser retornar naquele pensamento, olhar pra ele com raiva e decidir não perdoar mais, eu não perdoo. Então o perdão são decisões diárias. Decisões em cima de decisões. São decisões racionais que curam o seu emocional. Que curam a sua alma. Que curam os seus sentimentos. Que curam as suas memórias. Eu poderia não libertar? Poderia. Só que eu teria crescido em quê? Eu teria evoluído em quê? Eu sei os resultados que eu tenho por conta do perdão. O perdão é a porta de entrada para a humildade de Cristo. Cristo sofreu por nós, foi pregado na cruz, foi crucificado por nós. E qual foi a última fala dele? Pai, perdoe eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Eu sei que é muito difícil, tá? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, não existia tanta gente rancorosa. Se fosse fácil, muita coisa não aconteceria. Eu sei que é difícil, mas pensa para Cristo. A dificuldade em olhar para as pessoas zombando dele, furando ele, pregando ele, cuspindo nele, fazendo chacota do Deus vivo. E mesmo assim, ele decidiu perdoar. Ele olhar e falar, Pai, perdoe eles. Eles não sabem o que fazem. É difícil? É muito difícil. Só que a quem você tem servido? Com quem você tem buscado ser parecido? Com Cristo? Ah, não, porque eu sou cristã. É muito fácil hoje em dia, virou moda ser cristã, né? A moda hoje é dizer que é cristã. Sou cristã, filha amado do Deus vivo. Sério? Que você é amado você mesmo.
Mas o que é que você faz com esse amor? Você transmite esse amor? Ou você cata ele, transforma ele num pau e sai batendo em todo mundo? É difícil perdoar, mas é libertador. E justamente por ser difícil, porém libertador, que existem tantas pessoas cativas. Existem tantas pessoas presas mentalmente, emocionalmente, reféns de si mesmas. Porque a arrogância, a altivez não permite. A mente altiva é muito perigosa e se levanta contra o próprio Deus. É um mandamento de Deus, o perdão. Olha só. Contra a instrução dele, mas Cristo pode manter nossa mente cativa nele através de armas espirituais. É comum ouvirmos histórias de pessoas que passaram por um grande sofrimento, como uma traição ou a morte violenta de algum ente querido, e logo depois foram diagnosticadas com câncer. A maioria das histórias de pacientes de câncer, não todas, mas grande parte, vem precedida de uma tragédia. E aí o que acontece? Amargura, rancor, falta de perdão. Muitos médicos costumam dizer que a maioria dos cânceres são doenças psicossomáticas. Psico, o que você guarda aqui dentro, né? Psicológico, mental. Começa aqui dentro, você vai ali remoendo e cultivando e revisitando aquela memória e revisitando aquela dor. E isso se manifesta no seu corpo através de doenças. Que foram criadas na mente dominada por um pensamento de vingança, ira e morte. E infelizmente é justamente isso que elas atraem sobre si. Olha, gente, que loucura. O perdão é você entender que você trata a si mesma. Trata a sua mente, trata o seu emocional, trata os seus sentimentos, trata a sua alma, cura a sua alma. O perdão não é pro outro, é pra você. Só que isso significa você ter que libertar mentalmente a outra pessoa, libertar emocionalmente a outra pessoa, que você decidiu, né? Ou que muitas vezes essa pessoa, né, se colocou nessa posição, fez algo que deixou ela presa aí dentro de você. Só que enquanto ela estiver presa dentro de você, ela vai liberar uma toxina. E essa toxina vai destruir ela, não vai destruir você, porque tá aí dentro. Mora em você, dói em você. Muitas vezes a pessoa já até esqueceu, porque é aquele negócio, né? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Já até esqueceu, já nem lembra mais, tipo, você já se torna uma pessoa insignificante. Mas aí você fica remoendo, você fica pensando, você fica sofrendo, você fica revisitando aquilo. Você fica se mutilando. Porque você não entende o verdadeiro conceito do perdão. O perdão é pra você mesmo. É pra que você liberte, tire de dentro de você essa toxina que colocaram aí dentro. Mas que muitas vezes você acha, não, porque eu não vou. Tô com raiva, não vou perdoar. Aí você quer matar o outro tomando o veneno. Você toma o veneno. E aí começam a se manifestar coisas no seu corpo. Situações que você mesma foi se colocando por conta de erros alheios. Tem lógica isso? Tem lógica isso? Lá em Mateus 5,45. Porque faz que o sol, né? Porque Deus ali faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deixa que a sua briga é Deus que vai resolver. Tudo que nós plantamos aqui, nós colhemos aqui. E lembre-se sempre, Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu filho para morrer por nós. Então Deus, ele ama tanto nós, criação, que todo dia existe uma oportunidade diferente. E aí muitas vezes você conhece pessoas, né, que sofreram e não perdoam e não fazem, não acontece. E aí essa pessoa que foi lá e fez mal se transforma, tem um encontro com Deus, né? Decide se dobrar, mudar o seu coração, porque nós não sabemos o que Deus pode fazer. Nós não sabemos. Quer dizer, nós sabemos que Deus pode fazer tudo, qualquer coisa, mas nós não sabemos como Ele vai fazer. O trabalhar dele, nós não sabemos.
E aí, muitas vezes essa pessoa se dobra, volta o seu coração para Deus, começa a agir diferente, começa a ter uma busca diferente, uma entrega diferente e acessa o reino. E aí você que decidiu não perdoar, além de estar se machucando todos os dias, tomando copo de veneno querendo destruir o outro, deixa de se conectar com o reino, deixa de viver uma vida incrível e extraordinária com Deus pela falta de perdão. E vai se tornando amargurada, rancorosa, cada vez mais machucada. As oportunidades são para todos. Todo tipo de oportunidade, até mesmo o perdão e a falta de perdão, são para todos. É uma escolha sua, uma decisão sua, tá? Se você conhece alguém que se casou com uma pessoa muito bacana, você também pode. Tudo que existe na face da terra e que foi adquirido por alguém também pode. Nossa, hoje tá demais. Também pode ser vivenciado por você. Você pode qualquer coisa. As oportunidades também são suas. O que eu quero te ensinar é que se você estiver dentro do propósito de Deus, tudo que a sua mente pensar poderá acontecer. Mas como saber se você está vivendo dentro deste propósito? Você está em pecado? Leia a Bíblia. Ora, frequenta com amor e dedicação a sua igreja, sem religião, tá, gente? Sem religiosidade. A sua igreja. Deus vai falar com você do jeito que você entende, no lugar que você estiver. Se você está sentindo que você tem que sair dali e ir para outro lugar, vá. Pode ser o Espírito Santo falando com você. Mas sem religiosidade. Respeitando as diferenças, as escolhas e as decisões. Se Deus respeita a sua decisão, se Deus respeita as suas escolhas, quem sou eu aqui para vir apontar o dedo e dizer que só a minha verdade é a verdade? Não vai existir essa chance. O dia que eu fizer isso, eu peço para que Deus me tire daqui. Que eu não distorça nada, que eu não fale nada que não seja dele. Se ele mandar dizer, beleza, né? Ele mandou dizer. Mas eu sei que Deus nos chamou para sermos livres. E eu sei que muitas vezes eu vou trazer algum conteúdo aqui que vai falar com você, que vai ser uma sementinha plantada no seu coração, mas quem vai germinar e quem vai te convencer de algo que você está fazendo, que você não deveria estar fazendo, é Deus, não sou eu. Eu vou te ajudar em questão de comportamentos, em questão de você ter visões, né, positivas ali, em questão de construir planos de ações para sua vida, em questão de você se conhecer, da sua identidade, entender o seu comportamento, aprender a lidar com pessoas, melhorar os seus relacionamentos, a sua comunicação, né, romper barreiras que muitas vezes estão aí apenas na sua mente. Isso eu vou te ajudar, mas eu não vou jamais dizer para você que a sua escolha A ou a sua escolha B está certa ou está errada. Se não estiver conforme princípios e conforme valores, eu nem preciso te dizer, né? Você já vai saber. Mas se tiver algo na sua vida que você precise mudar, principalmente essa questão religiosa, tá? Principalmente isso, porque o que acontece? Tantas pessoas têm se afastado de Deus por conta da religiosidade que não está escrito nas estrelas o número de pessoas. Por quê? Vem aqueles crente chato, encheção de saco, que arrota sabedoria e arrota que sabe tudo, principalmente em cima dos católicos, em cima de qualquer outro tipo de religião, mas né, sempre existe ali alguém que é mais visado por conta de escolhas, enfim. Eu vim de uma família católica, tá? Hoje eu não frequento mais a igreja católica, mas foi uma decisão minha e eu respeito a sua se você frequenta. Beleza? Então a nossa visão sempre tem que ser para Deus e para Cristo. Os meios que você busca, o que você busca não é da minha conta. Tem coisas que eu vou, né, dizer para se você perguntar a minha opinião. Se você perguntar a minha opinião, você está abrindo brecha para que eu dê a minha opinião como pessoa, né? Mas como aqui quem te instrui, quem te mentora, eu não quero dar opinião. Eu quero te ajudar a se enxergar e ter clareza do que é melhor para você. Então, eu vim de uma família católica, tenho, né? Minha família ali, a maioria é católica, a família do meu marido, enfim, nós nos damos super bem, nós nos respeitamos, porque eu não fico lá enchendo o saco de ninguém. Não fico. Se um dia Deus quiser convencer essa pessoa do que o que ela está fazendo é errado, não sou eu que vou fazer isso. É Deus. Pode ser que Deus me use? Pode. Pode ser. Porém, quando Deus me usar para falar algo para você,
você vai sentir no fundo do seu coração queimar. Você vai sentir aquilo queimar. Então, por que a maioria das pessoas tem se afastado de Deus? Porque lado A, lado B, lado C acha que só a sua verdade é a verdade e quem não seguir essa verdade vai morrer e vai pro inferno. Entendeu? Então, assim, muitas vezes Deus te deixa em lugares diferentes, em lugares que todo mundo julga, que todo mundo condena, mas é porque Ele quer, talvez, fazer um milagre para que você glorifique o nome dele, te usar nesse lugar. Não sei, a gente não sabe como Deus trabalha. A gente só sabe que Ele trabalha. Tá aqui uma pessoa extremamente improvável, de todas as formas, vindo falar de Deus pra vocês. Eu era uma pessoa machucada pela religião. Eu era uma pessoa que eu não queria ouvir falar sobre isso, porque isso era um confronto muito grande, porque pra mim Deus era um carrasco. E quem é que quer ficar apanhando a vida inteira? E não, na verdade não tem nada a ver com isso. E Deus me permitiu estar em lugares, né, por conta das minhas escolhas, das minhas decisões, pra ir lá ver, entender e falar, meu Deus, olha isso aqui, esse submundo, isso aqui existe, olha que loucura que é isso aqui. Operou um milagre na minha vida, me convenceu do meu pecado, através de uma situação mirabolante, que era muito difícil alguém ser salvo, né, ali, mas Deus me pegou ali. Eu dei abertura, porque naquele momento eu não tinha mais pra onde correr, eu não tinha mais pra onde pedir socorro, então vamos voltar pra Deus, né, vamos ver se dá certo, deu super certo. Deus me usou, literalmente. Ontem eu ainda tava contando um pouco da minha história, a menina disse, menina, olha essa história, isso daí é um milagre, amiga, é Deus, é Deus. Deus opera milagres mesmo, é Deus, entende? Então assim, ó, e hoje eu volto nesses lugares que a maioria das pessoas não tem coragem de ir, não tem coragem de entrar, pra falar dessa transformação, pra falar que é possível pra elas também. Muitas pessoas não querem ouvir, mas se uma vida, uma alma for pra Cristo, vai ter festa no céu. E Deus vai lembrar do meu nome. E eu quero ser chamada pelo nome quando Jesus voltar. Então, que a distorção das pessoas não te afaste de Deus. Que a loucura das pessoas não te tirem de perto de Cristo, sabe? Tudo que você faz de errado, tudo, quem vai te convencer do seu pecado é Deus. Pessoas fora vão vir falar com você. Pode ser que Deus use pessoas, né? Deus usa muitas pessoas pra falarem com a gente, comigo principalmente. E eu sei que é de Deus porque meu coração queima. Pode ser que na hora eu não tenha a reação, né? Que a pessoa espere, tipo, ai, tá bom, entendi, né? Pra mim. Mas aquilo fica dentro da sua cabeça, trabalhando aquela sementinha, né? Vai começando a romper, vai começando a fincar suas raízes ali, vai começando a realmente ter resultados. Então, sempre lembre-se, tá? Tudo que nós formos falar aqui de Deus, tudo que nós formos falar do que você pode atrair, tudo não tem nada a ver com religião. O alvo é um só. Deus é um só. Independente da forma que você busque Ele. Cristo nos respeitou, né? Cristo nos respeitou. Ele condenava algumas coisas, né? Nós sabemos disso. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Cristo condenava algumas coisas, existem mandamentos, mas não sou eu, com chatice, arrogância e autoritarismo, que vou te convencer de algo. Eu só preciso te amar. Eu só preciso te amar e mostrar pra você que Deus, ele te ama, ele tá te vendo, que você é filha, que você tem uma identidade, que você tem um pai que te cuida, que zela por você. Eu só preciso te amar. Quem vai te convencer do seu pecado é Deus. Eu sei que de alguma forma ele vai me usar pra falar com você, mas não precisa ser por arrogância. Não precisa. Não precisa. Você muitas vezes vai me ver um pouco mais incisiva com pessoas religiosas, assim como Cristo foi, né, com os religiosos ali da época. Por quê? Porque eles são agressivos, né? Então é só a verdade deles que é verdade, pronto e deu. Então eles são agressivos, então assim, ó, quem é livre se posiciona, entende?
mas aquelas pessoas que são livres e posicionadas em Cristo amam as outras pessoas, principalmente as que estão fragilizadas. Nem sei porque eu entro nesse assunto, mas enfim, né? Vamos lá. E será que existe um meio humano para provarmos tudo isso? Provavelmente não. Mas como funciona a oração? Ela pode ser explicada? Creio que também não. Oramos apenas porque cremos. Lá em Apocalipse 5:8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. O livro de Apocalipse diz que lá no céu existe uma taça cheia com as nossas orações. Gente, como é que tá a taça de vocês lá do céu, né? Como é que tá essa taça? Tá cheia ou tá vazia? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você tá sentindo que ela tá meio vazia, começa a encher esse negócio, porque a hora que você chegar lá, você vai ter que dar de cara com essa taça aí. A Bíblia diz que devemos orar com fé e o que temos pedido acontecerá. Isso também não tem explicação, como a lei da atração, que é algo que vivemos diariamente atraindo o que é bom, mas também o mal, dependendo do que a nossa mente está focada. Outra grande verdade é que não significa que aquilo que tanto falamos é o que realmente domina a nossa mente. Você pode até dizer, mas o seu pensamento dominante não é exatamente esse. Você pode repetir as palavras que seu pastor diz, mas será que crê em cada uma delas no seu espírito? Esses dias aí, né, eu estava fazendo um curso junto com o pessoal ali, e tem uma mulher lá, sem julgamentos, mas quem tem um olhar mais sensível vê e não tem como não ver. Nossa, mas pensa uma mulher com energia pesada, assim, ó, pesada, e tudo reclama, o semblante assim, ó, e tudo reclama. Quem entende sobre pessoas que têm essa leitura corporal, né, tem esse olhar mais, né, aguçado ali, dava pra ver que tava pesado o negócio. Só que toda hora, você já viu, né? Você já foi. Porque eu tô com dor, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo, vitimista. Você já foi no médico, né? Pra ver se você vai precisar tomar remédio. Não, o Deus que eu sirvo, eu sei que eu não vou precisar tomar remédio, eu sei que eu já tô curada, não sei o que. Então, tipo assim, ó, você vê que ela fala algo, mas não é algo que domina a mente dela, entende? É algo pra querer mostrar uma coisa que ela não tá ali compatível, pra dar uma maquiada, sem julgamentos. Porém, se a pessoa não tem consciência do que ela realmente alimenta dentro dela, da vida que ela tem levado, não tem como a gente ajudar. Se você quer ajuda, você tem que estar aberta pra receber. Senão não vai rolar. Não vai rolar. E Deus opera o impossível, Ele opera milagres, eu creio, assim, ó, com todas as minhas forças. Só que tem coisas que você tem que buscar ajudas humanas. Tipo assim, cara, se você tá com dor, é algo assim sério, era pedra na vesícula, eu acho que é alguma coisa assim, que eu nem sei o que é isso exatamente, mas enfim. Ela tava muito mal. Não, porque eu não vou no médico e tal. Poxa vida! Deus pode operar um milagre? Pode, mas minha filha... Tem coisas que você tem que ir pro médico, não adianta você ficar aí que nem uma louca. Não, porque eu já sei que o milagre já foi operado, nananã. Eu também creio. E creio muito. E oro junto com você. Porém, tem coisas que você precisa, né, buscar ajuda. Existem pessoas que Deus mandou na Terra para servirem como anjos, para nos ajudarem em todo o percurso. Então, e aí você vê que a pessoa não vive o que ela prega. Entende? Então, assim... O Espírito sente. Deus mostra. O nosso Espírito sente. Ele sabe. Lá em Marcos 11, 22, do 22 ao 24. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las-ei. Passe a acreditar naquilo que você diz, não no que domina a sua mente. Faça com que ela creia nos princípios de Deus. Há poder no que você diz. Cuide com cada uma das suas palavras, porque é isso que você tem atraído. Lá em Marcos 9, 23, Jesus disse-lhes: Se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você pode transformar tudo na sua vida. Você pode se transformar.
Tudo é possível ao que crê. Mas o que crê também precisa ter ação. Se eu só crer e pensar no monte, aí levanta e vai, não. Tá na Bíblia. Se você falar, se você tiver ações, se você fizer, se você tiver realmente atitude, decisão e manifestar isso por palavras, por ações, por comportamentos, tudo é possível ao que crê. Tudo. Então que você creia, que você entenda quem você é, que você acredite no seu poder, que você controle a sua boca, que você sare o seu emocional, que você cuide dos seus pensamentos, que você mantenha a sua mente cativa em Cristo, que você não seja altivo, arrogante, prepotente, mas que você busque a humildade de Cristo. Ela vai te trazer uma recompensa assim, ó, que pode ser em vida, pode, mas pode ser apenas quando você chegar no reino. E eu te garanto que lá vai ser muito melhor, porque lá será eterno. O sofrimento e a felicidade podem ser eternas. Tudo depende do que você tem vivido hoje. Decisão e ação. Então que você tenha uma quinta-feira incrível, extraordinária. Para você que ainda não fez a inscrição pro PDL, é só até amanhã, tá, gente? Amanhã acabou. Se encerraram as possibilidades. Para você que tem pessoas que sabe que precisam se conhecer, se entender, se descobrir, ter ali um encontro verdadeiro consigo mesma, com a sua identidade e com Deus, chame essas pessoas para participarem com a gente. Eu prometo que vocês terão um conteúdo sensacional. Você que já me acompanhou um pouco mais de tempo sabe, eu não entrego nada meia boca. Eu vou me dedicar e entregar o máximo que eu puder. O máximo com o tempo que nós temos. Então, vai lá, faz a sua inscrição, garante a sua vaga, qualquer coisa você me chama. Compartilha essa aula, essa live com mais pessoas, para que elas possam acreditar nelas mesmas, entender que elas têm potencial, que tudo é possível para aquele que crê, elas podem transformar a própria vida, a própria realidade, e nos encontramos amanhã, 6 horas da manhã. E para você que vai entrar pro PDL, nos vemos lá dentro e se prepara. Grandes coisas vão acontecer na sua vida, tá bom? Um beijão, um ótimo dia e até amanhã. Amo vocês.